O que nós precisamos? Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu e você precisamos muito do Senhor. Hoje eu li uma frase, eu até anotei aqui, que se nós olharmos para os cenários, irmã Tati, nós paralisamos. E é bem real isso. Se eu e você olharmos para os cenários, se eu e você ligarmos a televisão, o rádio, nós vemos nas redes sociais, o que nós trouxemos na semana passada, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, nós temos a prova disso, queridos, nas notícias. É verdade. Nas notícias que nós temos visto, nós temos acompanhado. Nós temos visto que o amor tem se esfriado. Eu não consegui concluir na semana passada que naquele dia, naquela quinta-feira que nós estivemos aqui, foi na quinta ou foi na sexta? Na quinta. O Senhor havia me acordado, me lembrando de um áudio que eu havia colocado em outra emissora há muitos anos atrás. Aquele áudio falava, contando uma história de um pai e um filho. Naquele áudio ali falava, o contexto, né, daquela história é que o filho, ele vai e começa a riscar no carro do pai. Sem consciência nenhuma daquilo que ele estava fazendo, porque a criança, ela não vê maldade, né, irmã Tati? Por isso a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser como crianças, porque eles não têm maldade no coração. Né? Eles não têm maldade, eles não criam rancor. O pai vai lá, né, bate para ensinar ou repreende, diz não, mas passa-se segundos, aquela criança ela volta, abraça, ama, né, o pai e a mãe. Mas nessa situação, nessa história, conta que o filho, né, inocente ali, ele vai e começa a escrever no carro do pai. E aquele pai, queridos, com ódio, ele pega e começa a bater nas mãos do filho. Mas ele bate tão forte, irmã Tati, tão forte, que aquele filho precisou ir ao hospital. Meu Deus. E ele, no hospital, com seu filho, chegou a notícia dos médicos que precisariam amputar as mãos do filho. Queridos, isso não é para nos emocionar, mas é para que a gente consiga entender. Ao ponto que chega, né? Isso, ao ponto que chega a humanidade, como está a humanidade. Do coração, exato. Né? Até porque a gente não sabe se é verídico isso ou se é só uma reflexão, Sim, né? Exato. Eu já ouvi, inclusive, essa reflexão. Aí quando chegam os médicos e dizem que precisariam amputar as mãos do filho, aquele pai entra em desespero e a ficha cai, irmã Tati, né? A ficha cai que ele deu tanta importância para o carro, para um bem material, para as coisas. E a reflexão final dessa história vem exatamente sobre isso, que os valores estão invertidos hoje. E talvez você tenha experimentado isso, muitos de nós temos experimentado, temos visto, como eu falei nas notícias. Um homem, para ferir uma mulher, né, ele mata o seu próprio filho para ferir, né, a mulher. As notícias estão aí, nós estamos vendo. Então, queridos, a maldade, né, na humanidade, mas também aponta, né, para alguém, porque há um socorro. Amém. Há uma libertação, há um amor que está em Jesus, que vem de Deus para as nossas vidas. Como eu falava na semana passada, a palavra fala que o amor de muitos se esfriará, mas eu e você, nós podemos fazer a escolha, tomar a decisão e declarar que o nosso amor não vai se esfriar, que nós queremos Deus, que nós queremos esse amor de Deus. Por isso a palavra em Romanos capítulo 12, no versículo 2, nos fala que nós não podemos nos amoldoar com o padrão desse mundo. Como hoje está na sociedade, que infelizmente nós valemos aquilo que nós temos, irmã Tati. É medido o nosso valor por aquilo que nós temos. E nós sabemos que para Deus não é assim, queridos. Para Deus não é assim.
E hoje, ainda enquanto eu orava, o Senhor me lembrando de quando os discípulos ali conversando com ele, né? E ele chega a dizer que para aqueles discípulos que seria muito difícil, né? Após ali uma conversa com o jovem rico, que muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas aí o próprio Senhor vem e diz assim, ó, mas para o homem é impossível, mas para Deus não. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível porque quando há arrependimento no coração do homem, quando o homem cai em si, quando o homem reconhece, porque nós precisamos reconhecer o quanto nós necessitamos do Senhor, muito mais, queridos, porque a palavra vai dizer que nos últimos dias seria muito mais difícil. Seriam tempos trabalhosos, seriam tempos difíceis de servir a Deus. E é real isso. É real. Seria muito difícil, então, eu e você precisamos nos apegar, nos achegar ao Senhor, queridos. Reconhecer que nós, como seres humanos, como humanidade, nós somos maus, o nosso coração é mau. Que se não é o amor de Jesus, se não é o amor que vem de Deus nas nossas vidas, nós não suportaríamos. Se não é o amor de Deus nas nossas vidas, nós não vamos liberar perdão. E perdão é uma decisão, queridos. Nós não vamos conseguir liberar perdão. Olha o que Jesus fala na cruz. O que ele roga ao Pai no momento de dor, queridos, de sofrimento. Após todos ali dizerem, crucifica-o, crucifica-o. Ele olha para o Pai em oração e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando o Senhor me trouxe essa palavra em oração, eu dizia para o Senhor, Senhor, será que as pessoas não sabem o que estão fazendo? Será que realmente as pessoas não sabem como estão agindo, o que estão ferindo, o que estão machucando? Será, Senhor? E veio uma resposta de Deus para o meu coração. Não importa se sabem ou se não sabem. Importa é que tu perdoe. Amém. Importa é que tu libere perdão. Importa é que tu peça a Deus. Perdoa-lhes, Senhor. Perdoa-lhes. E nós precisamos desse coração, queridos. É fácil? Não. Eu digo para vocês, não é fácil. E nós vamos ser provados. Provados. Porque a palavra de Deus diz que amar os que nos amam, isso aí não tem, como é que eu vou dizer para você? Recompensa, mérito nenhum. Por quê? Porque amar o que nos amam é fácil. É fácil. Qualquer um ama. É natural. É natural. Agora, amar os que nos odeiam, os que nos perseguem, os que querem o nosso mal. Mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Por isso, nós liberamos o perdão. Por isso, né, nós rogamos ao Senhor, nós abençoamos. E nós cremos no agir de Deus. A palavra diz que o amor cobre multidões de pecados. Glória a Deus. Então, é somente através do amor mesmo. Só através. Que a gente consegue, a gente ter essa capacidade de perdoar e cumprir esse mandamento, porque é o mandamento do Senhor de perdoar, né? Sim. É perdoar. Mandamento. E nós falávamos na semana passada sobre o bom samaritano, né? Mas nós vamos entrar hoje, né, em 1 Coríntios, até a irmã Tati iniciou aquele dia, né, a irmã Tati no 1 Coríntios capítulo 13, o amor que vem de Deus. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso.
Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Aleluia. Queridos, aqui fala, né, do caráter de Deus. Fala do caráter de Deus. Porque Ele é amor. E por isso nós precisamos buscar sermos parecidos com Deus. Ali quando fala o amor tudo sofre, né? É suportar as outras pessoas em amor. Tudo sofre. É suportar as pessoas em amor. Tudo crê. É nós, né, acreditarmos no melhor das pessoas. E esse é o caráter de Deus, queridos. Por que que o Senhor ele não desiste de mim e de você? Porque o Senhor ele crê. Ele sabe que se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, o Senhor, né, irmã Tati, Ele vê o melhor em nós. O melhor em nós, queridos. Nós temos falhas, e eu acredito que você tenha experimentado e você saiba que você é falho, nós somos falhos. Mas o amor de Deus, ele nos constrange de uma maneira, né, irmã Tati? Porque o amor de Deus é assim, ó, o Senhor, ele enfatiza, ele evidencia mais os nossos pontos positivos do que os negativos. Exatamente. Ele acredita, né? Exato. Ele espera, ele tem isso. Como essa palavra diz, né? O amor tudo espera. O ser humano não, o ser humano tem a tendência, infelizmente, né? Pela própria natureza, de olhar e evidenciar o lado ruim das pessoas. Exatamente. Os defeitos, né? Deus não. Ele sabe que nós temos defeitos, ele sabe que nós temos os pecados, mas ele olha para aquele lado bom. Ele aposta naquele lado bom. Porque nós somos obra dele. Nós somos criação, queridos. E ele sabe quem ele criou, né? Verdade. Ele sabe quem ele criou, nós somos criação. E ele sabe para que ele nos criou. O que nós precisamos é nos voltar para o Senhor, né? Voltar ao início de tudo. Porque o mundo pode dizer assim, que você não presta, que você não vale nada. Exato. Quantas vezes, né, pessoas, eu inclusive quando era criança, ouvia isso de algumas pessoas que por falta de conhecimento, por ignorância, diziam, tu não presta, tu não vai prestar. Mas para Deus a gente presta. Aleluia. E a gente vale muito. É verdade. Tem muito valor, tanto valor, né, que por causa do amor dele, ele deu seu filho. Né? Então, para Deus, querido ouvinte que nos assiste aí nas lives, você tem grande valor. Aleluia. Deus, ele ama você, ele não ama o pecado, o erro. Mas isso aí, como a irmã Lidia já falou, nós precisamos reconhecer, a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do perdão do Senhor, nós nos aproximamos dele e nós recebemos esse perdão. Quando recebemos esse perdão, nós também passamos a amar e saber perdoar. Então, a mesma coisa é com pessoas que te causaram danos. Pessoas que te ofenderam, pessoas que fizeram você ter prejuízo, pessoas que te machucaram. Né? O Senhor, ele não ama e ele não concorda com isso que essa pessoa fez, mas ele ama aquela pessoa. Para Deus, essa pessoa tem valor. Aleluia. Ainda que o mundo inteiro olhe e diga que não, ele não presta, ele é ruim, ele é mau. Porque o ser humano é mau mesmo, né? Nós sabemos disso. Mas para o Senhor ele tem grande valor. Isso para nós poder refletir nessa manhã, nessa início de tarde, né? Que ainda que seja tão difícil, ainda que seja naturalmente falando, né? Humanamente falando, impossível de perdoar, de liberar perdão e de amar. É isso que Deus quer de nós. Que nós amemos a ponto de perdoar aqueles que nos causaram danos, porque o Senhor nos perdoa. Glória a Deus, é verdade. E hoje ainda o Senhor me lembrava,
Porque, como eu disse, às vezes a gente olha para o cenário, né? A gente olha para a humanidade. Quantas pessoas não têm declarado com a sua boca e dito, não tem mais jeito para a humanidade, né? Não tem mais jeito. Mas nós sabemos que tem jeito, sim, há esperança. A humanidade, né, está perdida, sim, dizem, né? E realmente está perdida. Mas há uma esperança. Glória a Deus. Né? Há essa esperança viva, sim, que pode mudar o coração do ser humano. E, irmã Tati, aí o Senhor me lembrava lá de Ezequiel, porque o povo ele estava, né, ali sem esperança nenhuma. E Ezequiel ele foi levado a um vale, né, de ossos secos, que representava o povo, que representava como as pessoas estavam secas. E quantas das vezes o coração, né, da humanidade não está seco, e nem só seco, sequíssimos, não há amor nenhum mais, está seco, queridos. E nós talvez não vamos compreender, não sabemos o porquê que a pessoa chega a essa situação, mas o Senhor, Ele sabe. Às vezes nós até julgamos, mas o Senhor sabe por que aquela pessoa talvez ficou daquela maneira, se tornou uma pessoa seca por dentro, amarga. A própria, né, Bíblia responde que é por causa, sim, do pecado, a iniquidade, né? Que é o pecado repetido. Então, nem sempre o pecado é por conta daquela pessoa que é assim, que externa essa maldade, esse ódio. Exato. Mas por conta de alguém que causou nela isso. E o que foi? Foi o pecado. Né? Alguém foi usado por Satanás para causar dano na vida daquela pessoa, como aquela ilustração que eu trouxe na outra quinta, sim, daquele rapaz que ele não sabia amar, ele não sabia, da boca dele não saía nada de bom. Sim. Ele só, né, agredia as pessoas com palavras, agredia a família dele, os filhos. Por quê? Porque ele não conhecia e ele só recebeu isso. Né? Então, o que é isso? É pecado. Tudo aquilo que é contrário à palavra, que vai de contra a palavra e o ensinamento do Senhor, é pecado. E o próprio Senhor, o próprio Jesus disse, amai-vos uns aos outros, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento, e amai ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que uma pessoa que ama vai causar um dano, exato, na vida de alguém que vai levar para o resto da vida aquilo ali, né, irmã? Exato. Porque ninguém, queridos, ninguém que faz atrocidades como nós temos visto nos dias de hoje é por nada, simplesmente por nada. É verdade. Porque não é normal. Algo aconteceu na vida dessa pessoa que contribuiu para que ela chegasse nesse extremo. Como esses pais que fazem esses horrores com os filhos, e mães e filhos fazem, né? É quando nós damos, né, como a palavra diz, nós primeiro nós precisamos nos submeter a Deus. Né? Reconhecer que precisamos, sim, porque todos pecaram e todos estão destituídos, né, da graça. E nós não podemos dar lugar ao diabo. Ao diabo. A palavra fala também a respeito disso aí. Nós não podemos dar lugar. Porque o que nós sabemos, queridos? Que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. E como a gente tem visto, ele tem investido pesado para matar, para roubar e para destruir. Destruir famílias, roubar sonhos, né? Matar. Chega a isso, né, ao ponto, porque se dá lugar ao diabo, e nós não podemos dar lugar ao diabo. Por isso, nós precisamos nos submeter, reconhecer, e a palavra de Deus vai dizer que quando nós nos submetemos a Deus, o diabo ele fugirá de nós. Ele foge. Nós precisamos nos submeter à vontade, à verdade de Deus. Por mais difícil muitas das vezes que vai ser, nós precisamos, né, nos submeter. E aí, quando o Senhor me falava a respeito, né, daquele povo que estava sem esperança nenhuma, e talvez nós olhando hoje para a humanidade, né, para situações, nós vamos pensar, não há esperança. Não consigo ver aqui uma saída para a humanidade do jeito que está, essa maldade que está. Mas nós podemos ver que há, queridos, que ainda que esteja seco, sequíssimo, ali o Senhor, né, através do profeta Ezequiel, mostra para ele como o povo estava. E ele pergunta para Ezequiel, pode esses ossos reviver? E Ezequiel estava num ambiente, queridos, né, um cemitério. Ele estava num ambiente de morte.
Horrível, horrível o ambiente ali que estava sendo mostrado para ele. E o Senhor mostrando que assim estavam as pessoas, irmã Tati. Só que aí o que ele faz? Ele pergunta para Ezequiel e Ezequiel diz, tu sabes, Senhor. Tu é quem sabe. E aí o Senhor começa a dizer para Ezequiel, então profetiza. E é isso que nós precisamos, queridos. Nós vamos olhar para a humanidade, nós vamos ver o homem, né? E falando no homem, falo na mulher, ver a maldade, mas nós precisamos nos levantar como o profeta Ezequiel e crer e profetizar as palavras do Senhor. Amém. Profetizar que sim, há esperança no nome de Jesus. Profetizar que ainda que esteja morto, vai viver, vai retornar a ter vida, vai se levantar. E que desses ossos secos se levanta um exército, ou seja, uma pessoa que pode estar ali seca, sequíssima. No momento que tem um encontro com Jesus, ela se levanta, se torna um soldado, uma soldada de Cristo, e nisso eu creio. Amém. E nisso eu creio. Cremos nisso, em nome Porque de Jesus. outrora nós estávamos assim no nosso passado. Muitas das vezes o diabo tenta trazer o passado. Tenta trazer o passado. Mas nós precisamos nos levantar. Não, eu já não estou mais lá. Amém. Aleluia. Nós precisamos nos colocar como soldados e soldadas e crer que o Senhor, Ele faz, Ele muda, Ele transforma, Ele tem o poder de libertar, Ele continua sendo Deus. Certamente você conhece pessoas, ou até mesmo você que nos escuta e nos assiste, ou vai nos assistir, você pensa, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o fulano. Não tem jeito, vai morrer assim. Mas nós cremos, Aleluia. nós enquanto igreja do Senhor, Sim. porque é para isso que a igreja foi estabelecida Glória na terra, a Deus. para levar essa mensagem de esperança. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Aleluia. E o Senhor ama o ser humano, a sua criação. Ele ama. O mundo é mau. O mundo é esse vale de ossos secos que o profeta teve essa visão. Que a irmã está falando ali. Sim. O mundo é, olhando, não tem mais jeito. Ali aqueles ossos estavam todos secos, sequíssimos e separados ainda, porque a palavra conta que depois foi se unindo osso com osso. Totalmente destruído. Sim. A humanidade hoje ela está assim, mas há uma esperança. Aleluia. E eu e você, homem, mulher de Deus, que representa a igreja, você tem que levantar-se como se levantou o profeta ali e profetizou. Aleluia. E a palavra fala, né, que ele profetizou e ali começou aquele rebuliço, aleluia. E começou a se unir ossos com ossos. E pro final ali foi levantado um grande exército. Você está sendo chamado, você que assiste, que escuta, para ser esse instrumento nas mãos de Deus, que vai profetizar. Quem sabe é o teu filho, quem sabe é o teu familiar, o teu colega, enfim, eu não sei. Você olha e vê, não tem mais jeito, fulano é mau, não tem mais jeito, fulano está no mundo da droga, não tem mais jeito, a fulana está na prostituição, não tem mais jeito. Mas hoje nós estamos aqui para dizer para você que tem jeito sim, mas isso só será possível quando o amor de Deus estiver dentro dos corações. Muitas vezes, irmã Lídia... Não, e nós podemos ver que ali, né, aqueles ossos, eles só tiveram vida a partir, né, do Senhor soprar o fôlego de vida. Através de... Sim, porque a última palavra é do Senhor. Sim. Né? É Ele que tem esse poder, a vida está nas mãos do Senhor. O profeta fez a parte dele, sim, profetizou, foi levantado ali, e quando o Senhor soprou, né, o sopro de vida, houve vida. Aleluia. E é isso que o Senhor quer, que haja vida. Aleluia. Vida, quem sabe você está em um leito de enfermidade, você está aí paralítico, às vezes até espiritualmente falando, você caminha, você se mexe, mas você não consegue dar um passo à frente porque você está preso espiritualmente, você está morto espiritualmente. Como nós outrora estávamos. Andávamos, falávamos, comia, né, bebia, mas éramos mortos espirituais. Mas o Senhor soprou sobre nossas vidas o sopro de vida. Glória o seu amor, a sua graça. E por isso nós estamos aqui hoje para compartilhar com você essa palavra, falando desse Deus que é poderoso, que ama e que pode transformar a vida do ser humano, que se entrega a Ele, que se submete, né, irmã? Se submete.
Quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós resistimos o mal, que é o nosso inimigo, ele foge quando nós nos submetemos. E aí o milagre acontece nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu vou pedir para o Jeremias colocar aquela canção rapidinho à mesa e nós já voltamos. Pode colocar. Deus abençoe, queridos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Quero arrumar esse relógio. Nós vamos 1 minuto. Tem 1 minuto. Vamos dar tchau aqui. Vai. Tchau, queridos. Deus abençoe a sua vida. Tenha um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. E até quinta-feira que vem. Amém? Glória a Deus. Sentinela, a rádio da cidade. 13 horas e 1 minuto. 22 graus.